Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, dia 8 de abril, sábado da quinta semana da Quaresma. Vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Caríssimos, esse evangelho é muito profundo e desde o início nós vemos que a oposição que Jesus tinha era forte entre os judeus e eles começam a se perguntar o que farão com a pessoa de Jesus. Eles estão prestes a tomar, de fato, uma decisão sobre a sua pessoa. Começam a comentar que é necessário que um só morra pelo povo. Caifás o afirma de uma maneira profética, de que basta que um morra pela nação. Sim, Jesus de fato é aquele único, o Filho unigênito de Deus, que morre de uma vez por todas, para que a gente possa ser santificado na sua morte e a nossa morte pudesse ser morta, ou seja, findada, acabada, com essa morte de Jesus. O seu triunfo da ressurreição é o decreto do fim do império da morte. Sim, ele morreu, um só, para que todo o mundo pudesse se reunir como uma Assembleia de Deus, Assembleia viva e santa. É por isso que a gente ouve dizer no versículo 52, "E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos." Aqui o evangelista quer citar, inclusive, aqueles judeus que estão na chamada diáspora, ou seja, os judeus que estavam fora de Jerusalém, fora de Israel, estavam dispersos nos povos pagãos. Eles também receberiam a graça de um só que morresse pelo povo. O evangelista aqui está apontando uma salvação do povo no sentido universal, não só em loco, ou seja, naquele local em que Jesus estava executando a sua missão, mas se estenderia a todo aquele que acreditasse nele. A gente viu muito mais nesse evangelho também fazer uma descrição sobre essa fuga de Jesus para não acontecer de ser julgado e condenado antes do tempo, porque haveria de viver a Páscoa como o Pai tinha previsto, para ser aquele que assume o sentido da Páscoa. A primeira Páscoa de Israel, que se estabeleceu com a libertação do Egito, era apenas um tipo, ou seja, uma imagem de toda a Páscoa que Jesus viveria na sua vida. Agora cabia que essa Páscoa de Jesus fosse vivida exatamente no mesmo tempo da Páscoa dos judeus, para que ela se sobreposse sobre toda a liturgia sagrada do antigo Israel, para agora uma nova liturgia acontecer. O ano da graça do Senhor, como ele mesmo disse que instauraria. A gente ainda vê aqui uma importante afirmação, que eles procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Nós podemos nos fazer essa pergunta: será que ele não vem para a festa? Quem é esse esperado da festa? Jesus Cristo. Sempre foi esperado por Israel, pelos profetas, pelos patriarcas. O esperado de toda a Páscoa era Jesus.
E quem é o esperado da sua Páscoa? Nessa Semana Santa que se aproxima? É Jesus? O que você espera desse tempo, dessa semana que você vai viver? Jesus Cristo? Ou você espera simplesmente belas celebrações, agradáveis, com belos cânticos? Ou espera de fato Jesus? Que tudo, o belo canto, a bela liturgia, todas as coisas que vão concorrer para esse encontro de Jesus, sirvam exatamente para que a gente possa encontrar Jesus no seu sentido mais profundo nessa Páscoa. Porque não fará sentido se a gente viver essa Semana Santa divididos em comunidade, brigados em família. Esse não é o sentido da Páscoa do Senhor. Será que Ele não vem para a festa? E se Ele vier? Ele vem, com certeza. Estamos prontos, realmente, para tudo aquilo que o Senhor quer manifestar para nós nesse tempo? Se não estamos, ainda há tempo de se preparar. Vamos celebrar já hoje, em muitos lugares aí pelo mundo, a véspera do Domingo de Ramos. Inclusive, os jovens se reúnem com seus bispos nesse dia, na Jornada Diocesana da Juventude. Aqui no Rio de Janeiro, o cardeal Dom Rani estará reunido com os jovens para celebrar antecipadamente já, durante as vésperas, esse domingo tão importante que é a entrada de Jesus em Jerusalém para viver a sua Páscoa. Que Cristo passe na sua vida durante essa Páscoa. Aproveite essa Semana Santa. Páscoa significa passagem, do hebraico Pessá. Deixa Jesus passar na sua vida. Deixa Ele entrar em Jerusalém da sua vida, Jerusalém da sua casa, da sua comunidade, do seu bairro. Acolha Jesus, mas não só com ramos de oliveira, mas também acolha Jesus com boas obras na sua vida, com bons propósitos de vida, porque isso é que agrada ao Senhor. Ramos de oliveira são insuficientes para poder acolher Jesus nessa semana em que nós vamos celebrá-lo em sua passagem, em sua Páscoa. O Senhor vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até segunda-feira, em mais um programa Palavra da Salvação.